Olá, boa noite para você. Em 24 horas, 45 vidas foram perdidas no estado para a Covid-19. Essa é a segunda maior taxa de mortes desde o início da pandemia. Nós chegamos a 1.132 óbitos e o número de casos já ultrapassa de 29 mil. E muita gente se pergunta, será que nós já atingimos o pico da doença? A Secretaria de Saúde do Estado respondeu durante uma coletiva hoje à tarde. E quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que estão acompanhando o TN2. Bom, Isabela, eu já vou aproveitar e responder a pergunta que você me fez. O secretário falou que os casos ainda estão crescendo aqui no estado e também que não estamos... Veja bem, não estamos no pico da doença. Nésio Fernandes também falou sobre a compra de leitos de UTI na rede privada. A gente confere agora na reportagem. O secretário falou sobre a polêmica em relação à compra de leitos de UTIs para pacientes mais graves da doença na rede privada. Segundo ele, juntando as unidades compradas nos hospitais privados e filantrópicos, o total de leitos chega a menos de 40% do oferecido. O total de leitos da rede privada de UTI disponíveis para o Covid somam 108 leitos de UTIs adquiridos pelo Estado do Espírito Santo na rede privada, representando somente 16,64% do total de leitos filantrópicos. Nós somamos 134 leitos, representando 20,65% da oferta de leitos de UTIs. E nos hospitais próprios do Estado do Espírito Santo, da rede pública, nós temos hoje, no dia de hoje, 407 leitos, representando 62,71% do total de leitos de UTIs disponíveis para enfrentamento à pandemia do Covid-19. Ainda sobre as ações feitas no sistema de saúde para o combate à pandemia, o secretário destacou a redução do tempo de espera de pacientes para internação nas UTIs, como resultado positivo. Antes da pandemia, nós tínhamos um tempo médio de espera de 2 a 3 dias. Nós reduzimos para 1 dia e meio o tempo médio de espera máximo de pacientes internados em PAs e UPAs na Grande Vitória. Em relação à curva da doença aqui no estado, as cidades de Vitória e Serra aparecem com uma tendência de estabilidade. Mas não é possível afirmar que estamos em fase de recuperação, já que Vila Velha e Cariacica apresentam um crescimento significativo no número de casos, assim como o interior do estado. Vitória e de Serra, há uma tendência de estabilidade na formação do número da curva de casos. No entanto, ainda não é possível afirmar que tenhamos alcançado um platô sustentado, que já estamos numa fase de recuperação e que o resultado final da soma de casos, também incluindo os outros municípios da Grande Vitória, eles apontam que ainda temos uma tendência de crescimento do número de casos. Os números continuam crescendo. Em 100 dias de enfrentamento à pandemia da Covid-19 aqui no Espírito Santo, apenas aproximadamente 7% da população capixaba já teve contato com o vírus, como mostra o resultado do último inquérito sorológico. Por isso, ainda não é possível falar em pico da doença. Não conseguimos baixar de 84% a 85% da ocupação de leitos de UTIs no Estado do Espírito Santo. E isso nos coloca num alerta de uma zona muito perigosa, onde nós necessitamos reduzir a curva de casos mediante a adesão ao distanciamento social das pessoas. Pois é, gente, infelizmente mais uma vítima do sistema penitenciário do Espírito Santo, o agente penitenciário Jefferson Will, que era agente ali em Colatina, na região noroeste do estado, é mais uma vítima da Covid-19, segundo a Secretaria Estadual de Justiça, segundo a Sejus. Um detalhe que o Jefferson ele estava em isolamento, estava dentro de casa, porque estava com a Covid, mas não resistiu e morreu nesta terça-feira. Com isso, já são
2 agentes que morrem por conta da Covid-19 em 15 dias aqui no Espírito Santo. E a cidade de Jerônimo Monteiro, que fica na região sul aqui do estado, confirmou a primeira morte por Covid-19. Era uma senhora de 63 anos, ela testou positivo no último dia 27 de maio. 2 dias depois ela foi internada aqui no Hospital Jaime Santos Neves, ficou 16 dias internada, mas infelizmente não resistiu. Ela morreu no domingo. Agora na região sul, em Jerônimo Monteiro especificamente, já são 48 casos confirmados e infelizmente essa primeira morte registrada, né, de um paciente do município. Bom, Isabela, essas são as informações. Eu volto com você no estúdio, né, que tem os dados atualizados da Covid-19 com o painel. É com você. É isso mesmo, Vitor. Muito obrigada pelas informações. Na verdade, a gente fala agora de esperança. Um estudo da Universidade do Reino Unido apontou a primeira droga capaz de reduzir as mortes pela Covid-19. O corticoide dexametasona se mostrou efetivo no tratamento de casos graves do coronavírus. Os corticoides agem reduzindo inflamações. E o resultado do estudo foi divulgado hoje. Os números mostram que a redução de mortes foi de 35% para pacientes que precisavam de respiradores. A droga, gente, é de baixo custo e o Ministério da Saúde do Reino Unido já incluiu o medicamento no tratamento da doença. Bom, aqui no estado, segundo a Secretaria de Saúde, já é uma droga administrada em pacientes internados desde maio deste ano. E uma médica explicou para a gente como que o corticoide funciona no organismo do paciente. Vamos ouvir. Ela é um anti-inflamatório potente, que a gente chama de anti-inflamatório esteroide ou hormonal. Então ela é um corticoide também, é um outro nome que a gente dá para a classe desse medicamento. E o importante é saber que ela funciona como um anti-inflamatório mesmo, tentando controlar os sinais de inflamação. Ela funcionou nesse estudo que foi divulgado aí recentemente para pacientes internados e com características graves da doença, pessoas que precisam de suplementação de oxigênio para poder sobreviver. Ou seja, aquelas pessoas que estão internadas na enfermaria, mas que precisam usar um catéter de oxigênio ou uma máscara de oxigênio. E as pessoas que estavam graves na UTI, que estavam entubadas e ligadas na ventilação mecânica. O que isso quer dizer pra gente? Que é uma medicação importante no tratamento para quem está internado. E isso a gente já tem feito nos nossos hospitais. Mas a médica fez um alerta: o corticoide não é um remédio que serve como prevenção. Não adianta comprar e tomar em casa. Vamos ouvir esse alerta. Por outro lado, pessoas que estão fazendo o tratamento em casa, apenas sintomático, não tem indicação de usar essa medicação, tá certo? Porque não tem benefício. Isso o estudo mostrou, que não há benefício no uso dessa medicação para quem está em casa e não é um quadro grave. Não deve ser utilizado por conta própria, é uma medicação que tem efeitos colaterais que não são leves, que podem ser graves. Um paciente que está internado, a gente tem condição de controlar os níveis de pressão, porque ela aumenta a pressão. Pode fazer um aumento também na taxa de glicose no sangue, então pode descompensar um paciente que seja diabético que está fazendo uso dessa medicação por conta própria. Tem momento certo para entrar com essa medicação, e isso está bem claro no estudo, é na hora que o paciente está com necessidade de suplementação de oxigênio. Vamos confiar então nas mãos dos médicos. Olha, um crime brutal em Vila Velha. Uma idosa de 77 anos foi estuprada e espancada até a morte. O corpo dela foi encontrado por um vizinho. Segundo testemunhas, a idosa costumava ajudar moradores de rua e usuários de drogas da região. A Tagildes Torresani, de 77 anos, foi encontrada morta dentro de casa por volta de 10h40 da manhã. Ela morava em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. A idosa tinha 3 filhos que não moravam com ela. Era aposentada e dona desses pontos de aluguel que ficam ao lado da residência. Durante a manhã, um vizinho viu o portão da casa aberto, achou estranho e resolveu chamar a polícia. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a senhora foi encontrada deitada na própria cama com um travesseiro sobre o rosto. Estava completamente sem roupa e com vários hematomas pelo corpo. A perícia esteve na residência. Segundo os investigadores, a idosa foi espancada, estuprada e a morte foi provocada por asfixia. A polícia ainda não sabe quem foi o autor do crime, mas testemunhas contaram que a Tagildes costumava ajudar pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Os familiares ficaram muito abalados enquanto acompanhavam o trabalho da polícia.
Alguns chegaram a passar mal. O caso segue sob investigação. Brutalidade, né? Olha, a Polícia Civil está em diligências atrás do assassino da idosa. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser liberado pelos familiares. O assassinato do filho de um policial civil em Guarapari. O crime aconteceu durante uma briga. Leonardo Ribeiro Rodrigues, de 23 anos, foi morto com golpes de barra de ferro na cabeça. Segundo o delegado de Guarapari, o crime aconteceu após o jovem se envolver em uma confusão com os inquilinos da casa dos seus familiares. Leonardo era dependente químico e queria usar o imóvel mesmo alugado para outras pessoas como ponto de uso de drogas. Na madrugada de segunda, o jovem acabou morto. 2 vendedores de 25 e 26 anos foram presos e confessaram o assassinato. Eles disseram que foi em legítima defesa, já que vinham recebendo ameaças. Os 2 já foram encaminhados ao presídio. A seguir, o flagrante do roubo de um carro em Vila Velha, o motorista chegou a implorar para o bandido não levar o veículo, mas não teve jeito. Agora você vê imagens ao vivo da Praça do Papa, trânsito tranquilo, por enquanto sem chuva, viu? Mas a madrugada deve ser diferente, pode chover a qualquer momento e com friozinho, hein? A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 24. Nós voltamos já já. Veja agora o flagrante do roubo de um carro na Praia da Costa, em Vila Velha. O bandido se aproveitou da distração das vítimas para cometer o crime. Sai com o carro da garagem e para o veículo na calçada para esperar uma mulher e uma criança, que chegam logo em seguida. Foi tudo muito rápido, mas o bandido é oportunista. Se aproveita da distração das vítimas para anunciar o crime. O motorista até esboça uma reação, ameaça correr, mas desiste e se rende ao ladrão. Ele parece pedir para que o bandido não levasse o carro. A mulher sai com a criança no colo e corre, entra na garagem, enquanto o motorista continua tentando convencer o criminoso. Mas não teve jeito, o carro foi roubado. Pois é, né? Todo cuidado é pouco, um descuido e a bandidagem aproveita para agir. As denúncias podem ser feitas pelo 181. Voltamos a falar de Covid. Imagine um casal que ficou junto por quase 70 anos, construiu uma família, uma relação de amor, mas contraiu o coronavírus. O seu Florentino e a dona Ana ficaram internados juntos e morreram com 4 dias de diferença. Foram 68 anos de casados. Agora restam as lembranças e a saudade. Dona Ana e seu Florentino ficarão para sempre na memória dos familiares, que mesmo diante da dor, se confortam em saber que o casal foi em paz e que agora estão juntos na eternidade. Viram na terra com olhar no céu e hoje eles estão gozando as benesses da eternidade. Isso me consola, porque é isso que a gente pensa deles. A gente tem muitos momentos muito bons, muitos bons. A gente só tem momentos bons para lembrar. Seu Florentino tinha 93 anos e Dona Ana 92. Eles enfrentaram o coronavírus, ficaram internados, só que em quartos separados, mas um do lado do outro, como sempre foi. Ele não aguentou as complicações da doença e faleceu no dia em que comemorariam o aniversário de 68 anos de casados. 3 dias depois, Dona Ana, sem saber da morte do marido, também faleceu. Na UTI, os dois não sabiam que os dois estavam na UTI. Eles estavam do lado, os médicos puseram do lado, mas eles não sabiam que os dois estavam lá. E eu espero que o papai tenha partido e mamãe não tenha sabido. Eu acho que ela pressentiu. Mas no dia 2 ela não resistiu, porque ela tinha um problema renal muito forte. Então ela foi dia 2, tipo 4 ou 5 dias depois dele. Foram anos de convivência, respeito e amor. O casal perdeu a luta para a Covid-19, mas para os familiares, nem a doença foi capaz de separá-los. Eu acho que estão intercedendo por nós lá. Eu acho que isso a gente tem certeza, porque eles eram pessoas de Deus. Que Deus conforte a sua família, ouvir de todos os que perderam a vida para esta doença. Vamos fazer uma pausa. Na volta, no intervalo, a história de recuperação de vítimas do coronavírus depois de ficarem entubadas.
Agora imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha, pista molhada. Atenção motorista que vai passar aí pela região. Para amanhã já se prepara, pois o tempo continua instável com chuva em todas as regiões do estado. Nós já voltamos. De volta com o TN agora para te contar a história do seu Evandro e da Liliane, 2 capixabas que venceram o coronavírus. E isso aconteceu depois que eles precisaram ficar quase 2 semanas entubados. Foram momentos difíceis, mas que agora serviram de grande lição na vida dos dois e da família também. Sentadinho em casa, curtindo a tranquilidade de mais uma tarde. A primeira fora do hospital depois de vencer a Covid-19. O seu Evandro, de 61 anos, ficou 27 dias internado. Deu entrada no hospital no dia 19 de maio e no mesmo dia foi entubado. O estado de saúde do pastor era grave. Senti uma fraqueza, tossindo muito. Lá foi confirmado, né, que eu estava com uma doença. Imediatamente me levaram para o Jaime. Enquanto estava na UTI, o seu Evandro não lembra de muita coisa, mas a única filha dele lembra bem a angústia que foi viver esse período. E quando os médicos me falou que ele já chegou lá no Hospital Jaime de madrugada, já em estado gravíssimo, que precisaram entubar ele, eu já fiquei desesperada, muito desesperada. E quando me deram a notícia que o vírus tinha tomado parte da metade do pulmão dele, então, isso para mim foi assim, um desespero total mesmo. A intubação do paciente é necessária porque o pulmão não é mais capaz de levar oxigênio para as células do corpo. E, infelizmente, o procedimento não é garantia de recuperação. Durante essa pandemia por coronavírus, nós temos visto alguns pacientes evoluírem em gravidade e entrarem num estado que a gente chama de insuficiência respiratória. Esses pacientes, eles vão precisar ser entubados e acoplados no aparelho de ventilação pulmonar mecânica. Isso não é uma garantia de que o paciente vai evoluir bem. Por quê? Porque a respiração, primeiro que ela não consiste só da ventilação. A gente está substituindo a etapa de ventilação, de jogar o oxigênio para o pulmão do paciente. Mas os pacientes às vezes estão tão graves que esse pulmão dele está tão inflamado que ele não consegue captar o oxigênio. A Liliane também precisou ser entubada. Ficou 13 dias no aparelho, 9 deles estava sedada e o estado de saúde dela ficou pior nos primeiros dias. Eles falando que a cada dia o meu quadro foi piorando. Precisou de transfusão de sangue e foi só complicando o meu quadro. Depois de passarem pela intubação e se recuperarem da Covid, o pedido da Liliane e do pastor Evandro é exatamente o mesmo. O recado que eu já para outras pessoas que você se cuide. Lava as mãos, usa máscara, toma muito cuidado, não fica fazendo muito contato com muitas pessoas. Fique em casa, porque a única forma de se resguardar é ficando em casa. É nesse clima de alerta e esperança que a gente encerra a edição do TN2 de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.